Arro, pessoal do Facebook, boa noite, estou chegando aqui. Pessoal do Instagram também, boa noite, estou chegando aqui. Bom, eu tinha comentado ontem que ia fazer lives toda segunda-feira, né? Eu não sei ainda bem se vai ser segunda-feira ou se vai ser na quarta-feira. E você que está assistindo aí, você pode me dizer qual que é a sua preferência. Você prefere live de quarta-feira ou live de segunda-feira? Para mim, olá, Tawane chegando ali. Para mim, todos os dias, os 2 dias são bons, porque segunda-feira é o dia da Lua, né? Então, para mim é muito bom, é um planeta que é muito forte no meu mapa, e quarta-feira é dia de Mercúrio, que é um ótimo planeta para comunicação. Então, ambos os dias são bacana. Se você quiser votar, mesmo, ó, Tawane votando quarta-feira, legal. Gisele, olá. Então, você pode colocar aí o seu voto nos comentários, quem for chegando depois também, eu vou ir repetindo, né? Qual é o dia que você prefere, de quarta-feira ou de segunda-feira? A ideia também é que a live seja às 8 horas da noite. Hoje eu estou entrando mais atrasado, né? Até porque eu fiquei naquela, vou fazer live, não vou fazer live. No fim, eu achei bacana fazer, porque me vieram uma pergunta, né? Aliás, antes de começar, bem-vindo todo mundo. Eu já estou vendo bastante gente aqui no Facebook, no Instagram. Quem está no Facebook, compartilha aí. Suco de maçã integral, isso é uma coisa maravilhosa para o organismo. Né? Dicas de saúde sempre bem-vindas. Então, quem está no Facebook, compartilha. Quem está no Instagram, chama seus amigos, manda direct e assim por diante. Hoje a ideia é falar sobre como funciona a astrologia, como funciona o tarô, né, e principalmente como eu utilizo, né, no atendimento de coaching. E o que eu ia falar é que eu tenho listas de transmissão no WhatsApp, onde eu vou compartilhando ali gratuitamente áudios de reflexões, vou dando dicas astrológicas, dicas de tarô, enfim, várias coisas. E uma das amigas da lista perguntou para mim, né? Ela pediu, você me explica como é que funciona a astrologia, como é que funciona o tarô? E eu, até por estar nessa loucura hoje, até para quem não sabe, eu instalei o WhatsApp Business. Luciana, boa noite. Eu instalei o WhatsApp Business, eu não sabia que existia, eles lançaram agora, né? Então tem algumas funcionalidades a mais, eu decidi instalar o WhatsApp Business, né? Porque eu estou com muita gente no WhatsApp e eu acredito que eles vão investir mais, eles vão melhorar o aplicativo do WhatsApp, o Business, né? Que é mais voltado a negócios. Então eu instalei, fiz a migração, e só que ele não migra as listas de transmissão. Né? Infelizmente ele não migra, ele até faz um backup e guarda algumas coisas, mas obviamente, Gisele, boa noite. Quando eu entrei no WhatsApp Business, eu já sabia que isso ia acontecer, ele não migrou as listas, então eu vou ter que começar do zero todas as listas. Então, Marinês, boa noite. Quem eu já mandei lá na lista de transmissão, né? Quem quiser continuar na lista tinha que mandar um eu quero para eu poder ir adicionando. E já tem um monte de gente que mandou e eu vou ao longo dos dias aí adicionando todo mundo de novo e voltando lá com as mensagens no WhatsApp. Mas ela me pediu essa explicação e quando eu consigo, né, eu até respondo rapidinho, mas essa explicação em si, eu acho que merece mais um pouco de tempo, né, merece um investimento a mais para a gente conversar. Então vamos lá. Quem primeiramente, né, quem conhece astrologia aqui, quem já fez o seu mapa, a Tawane mandou eu quero, então todo mundo que está mandando eu quero, eu vou adicionando lá na lista, né, vou criando todas as listas de novo, a lista de Tantra, todas elas eu vou criando. E assim, eu acredito que ele já tem algumas funcionalidades a mais no WhatsApp Business. Eu acredito que em breve eles vão colocar novas funcionalidades. Por isso que eu quis migrar logo. Porque provavelmente vão colocar coisas que no WhatsApp normal não tem. Né, para a gente poder trabalhar com bastante gente. Então, quem já fez o seu mapa, quem conhece o que é o mapa astral, o que é astrologia. Então, galera, o eu quero é lá no WhatsApp, tá? Eu acho que a Tawane já mandou lá e todo mundo manda para lá porque aí eu vou e já adiciono, né, lá na lista do WhatsApp Business. A cara é muito parecida, né, só que para mim eu estou tendo que criar tudo do zero. A astrologia, né, que é astro, né, estudo dos astros, logia, que é o estudo, e tem aí um parente que pouca gente conhece, que é a astrosofia, né, que é um estudo até superior, um estudo muito filosófico da astrologia, e a astronomia, que é o que hoje sobrou, né, como ciência, que é a gente estudar a parte física dos astros. Antigamente, assim como a química era parte da alquimia, né? Então assim, antigamente era tudo junto, astrosofia, astrologia, astronomia. Depois a gente foi se afastando, né, do nosso, assim como a medicina hoje, né? Eu vou falar um pouquinho até dessas correspondências. Se você pega a medicina tradicional chinesa, ela te dá uma visão holística. Então, se você vai num médico tradicional chinês, alguém que conhece essa sabedoria, ele olha a pessoa como um todo, todos os órgãos se relacionam. Então,
É a nossa medicina moderna que pega e, vamos dizer assim, faz pedaços, né? Então, você vai no médico para a cabeça, você vai no médico para o estômago, você vai no médico para o, sei lá, para o intestino, você vai no médico para os ossos, sendo que a gente é um ser, é uma máquina toda interligada. O que afeta um órgão acaba afetando o outro, e a medicina tradicional chinesa entendia isso. Então, até com a própria medicina, você vê que foi, né, dada essa quebra. E acontece a mesma coisa com a astrologia. Então, hoje, a maioria dos astrônomos não ligam para a astrologia, não acreditam, enfim, tem aquela toda história da ciência, mas a astrologia gosta muito da astronomia. Então, nós astrólogos amamos, né, todo o estudo que os astrônomos fazem, descobrindo novos planetas e estudando, né, tudo que está lá nos planetas. Então, a gente tem uma questão muito forte, que nós, astrólogos, amamos a astronomia. Mesmo que a astronomia talvez não goste muito da astrologia. A medicina tradicional chinesa é maravilhosa porque ela trata o ser e não a doença exatamente. A Tawane colocou aqui, e é bem isso, a gente tem que olhar o que o Jung falava, né? Quando você está na frente de um ser humano, seja apenas um outro ser humano, apenas uma outra alma. E toda a técnica, todo o conhecimento que você tem, você vai utilizar como um ser humano, como uma alma. Então você tem que até esquecer que você tem assim, você está tratando um órgão, você está tratando uma pessoa, um ser que está ali. Então a astrologia, né, como eu falei, ela é um estudo muito antigo, é um estudo muito ancestral. Você pode ver que praticamente a maioria dos povos, das grandes culturas, tem a sua astrologia. Então a gente tem os maias, né, muito conhecidos, calendário maia e toda aquela história. A própria chinês, né, o chinês tem o Bazi, que é a astrologia chinesa. A Índia tem a astrologia da Ayurveda, né, a astrologia védica. E o Ocidente tem a astrologia, que é a que eu utilizo, né, a que para mim faz mais, vamos dizer assim, faz uma sinergia melhor com o nosso povo, com a nossa realidade. Então, gosto muito da astrologia ocidental que a gente utiliza, mas claro que a gente vai misturando. Eu coloco a astrologia cabalística, a gente pega um pouquinho do que é bom em todas. Eu também pego a chinesa, gosto de ter um conhecimento dos signos, ali dos signos chineses, assim por diante. Além do que, a astrologia esotérica, né, que é a que eu uso também, ela bebe muito da fonte da astrologia védica, né, e da tanto que a gente tem ainda Rehu e Ketu, né, Ketu, que é a cabeça e cauda do dragão. Então, como é que funciona a astrologia? Né? Como que eu utilizo a astrologia e como eu, dos astrólogos que eu mais gosto, que eu mais leio os livros, né? Eu estou lendo bastante livros agora de um cara chamado Stephen Forrest. Não sei se tem livro dele em português, eu estou lendo em inglês lá na Amazon, né? Dá para comprar os livros baratinho e eu fico lendo em inglês ali, bem bacana. E esse cara, né, assim como Alice Green, assim como Stephen Arroyo, né, o próprio Danny Rudger, esses caras eles têm uma visão da astrologia que é aquela que bate com a minha visão. Que não é uma astrologia fatalista, como era antigamente, né, como alguns astrólogos antigos utilizavam, e como muita gente conhece a astrologia, achando que é previsão de futuro, achando que vai determinar o que vai acontecer com você. Eu não vou nem entrar na questão se isso funciona ou se não funciona. O que eu vou entrar é o seguinte: eu, como coach, né, a minha base de trabalho é coach, que é ajudar a pessoa a se conhecer, a despertar o poder nela mesma. Eu vejo que eu não empodero ela em nada. Se eu falar para ela, por exemplo, que, olha, Marte vai passar no seu ascendente, então você vai sofrer um acidente, você vai se cortar, você vai ter acidente com fogo, e assim por diante. Né? Você pode até morrer por causa de Marte estar passando pelo seu ascendente. Ou Saturno está chegando na sua casa 2, vai acabar com suas finanças, cuidado com isso. Então, isso não traz muita evolução, muito autoconhecimento para a pessoa. Né? A astrologia, ao meu ver, assim como o tarô, que a gente, se der tempo, né, vamos ver como é que vai ser essa live que já começou meio tarde, eu estou até com o tarô aqui, com a carta que eu postei hoje, que muita gente gostou, que eu compartilhei lá na lista Evolu Coaching também, lá no WhatsApp, que é a carta, a força, que é a carta de Leão, né, onde entrou o nosso Sol astrológico agora. Então a ideia da astrologia é te dar autoconhecimento. Eu sempre digo que o meu maior valor, né, dentro do coach, a gente trabalha valores. Quais são os seus valores? Aliás, quem está aí, qual é o seu maior valor? Quais são os seus 5 maiores valores? Pode ir pensando e colocando quem quiser. Meu maior valor é a liberdade. Eu acredito que a gente veio aqui nesse planeta para a gente ter a liberdade para aprender, para evoluir, né, e a gente tem que usar bem essa liberdade, obviamente. A gente tem que saber utilizá-la com sabedoria. E aconteceu alguma coisa aqui que estão me ligando no meio da live, galera. Deixa eu ver, parou. Lá no WhatsApp que tinha parado no Instagram.
Espero que a galera do Instagram esteja aí ainda. Então, a gente tem essa questão da liberdade. Então, o mapa astral, grandes mestres sempre falam, né, que os astros eles inclinam, mas eles não obrigam. Eles inclinam. O que quer dizer que eles inclinam? Eles têm sim uma influência, né? Eu diria, e a própria medicina chinesa trabalha um pouco disso, né, com o Bazi, que a gente tem uma parte nossa, né, que é, vamos dizer assim, herdada, que vem dos astros, que é uma influência que a gente não muda. Por exemplo, eu sou aquariano, tenho Sol a 24 graus de aquário, e eu não vou mudar isso. Só se eu nascer de novo. Né? Quando eu desencarnar e encarnar de novo, eu posso, como alma, lá em cima, ter essa oportunidade de escolher. Ó, agora eu quero descer como outro signo qualquer. Mas nessa encarnação, sou aquariano, então isso eu não mudo. Agora, o que eu mudo? Como que eu sintonizo com essa energia de aquário? Como que eu utilizo a energia desse signo? E é isso que a gente olha no mapa astral como autoconhecimento, como, né, sistema de evolução. Para quem não sabe, tem algo chamado na astrologia que são as oitavas, né, oitavas superiores e oitavas inferiores. Então, como é que eu me sintonizo com as oitavas de aquário? Eu estou no melhor do signo ou eu estou no pior do signo? Né, eu estou no lado bom do signo ou estou no lado ruim? Todo signo, como a gente está na dualidade, né, a gente está aqui na matéria, no mundo dual, tem o lado luz e o lado sombra. O lado que é bacana e o lado que não é tão bacana. E já a dica, né, para quem gosta de astrologia, para quem de repente tem o seu próprio signo, qual que é o seu signo? Coloca aí. O meu é aquário. O lado negativo de aquário, ele é iluminado por quem? Será que alguém consegue responder? Se eu quero trabalhar no lado negativo de aquário, que energia que eu tenho que puxar? Vamos ver quem quiser responder enquanto eu vou continuando. Então, é como se fosse um rádio, touro? Não. Ah, o signo é touro, legal, Vanessa é o signo touro. Quem será que vai responder? Coloca aí, para trabalhar a energia de aquário, utiliza a energia desse signo. Olha lá, trama mineira leão, virgem capricórnio. Imagina uma estação de rádio. Né? Você tem um rádio aí, né? Você recebeu um rádio, esse rádio é seu. O meu rádio é aquariano. O rádio da Marta Lopes é virgem. Né? O rádio da Sila Rai, eu acho que é virgem também, com Capricórnio. Então você recebeu esse rádio. Agora, como que você sintoniza com a energia do signo? Então, no caso de Aquário, eu posso, por exemplo, me sintonizar com a energia do rebelde com causa, é uma característica aquariana. Aquele que veio mudar, aquele que veio prever o futuro, veio quebrar tudo, veio, vamos dizer assim, mudar aquilo que está estabilizado, mas que não está funcionando. Por isso que Aquário tem a visão do futuro. É o rebelde com causa. Mas eu poderia também me sintonizar com a oitava inferior de Aquário, que é o rebelde sem causa, que é aquele que reclama de tudo, que só vai contra, que assim, tá todo mundo falando, pô, isso aqui tá errado o que você tá fazendo, e ele fala não, ele vai contra, porque assim, tem a energia mesma. Agora, como que a gente utiliza depende da nossa sabedoria, depende da nossa, vamos dizer assim, da nossa sapiência de conseguir sintonizar com o lado bom do signo, de conseguir até enxergar que a gente está no lado negativo e não no lado positivo do signo. Nossa, o Facebook não estava rodando aqui, agora que eu estou vendo, a Juliana e o Oiê, tudo bem? O Bruno falando de equilíbrio, Diana falando que é leão ascendente em aquário, olha só, tem uma oposição aí. Olha, como ninguém falou, eu quero até deixar isso aqui, fica como dica para todo mundo. Eu, como aquariano, uma das características de aquário é ser muito voltado ao grupo, né? A ser muito voltado ao conjunto de pessoas e não ser voltado a uma única pessoa. Né? Por isso que falam que aquário é frio, aquário tem isso, aquário é aquilo. Realmente aquário é o exílio do sol, né? Então assim, o sol rege leão, então ele está em domicílio em leão, e aquário é o oposto, então é onde o sol está mais longe. Aqui na roda xamânica a gente veria que aquário é o ápice do inverno. Né? Aqui no hemisfério sul ele tem essa troca das estações, mas lá é o ápice do inverno. Por isso que fala sobre essa questão da frieza de aquário. Então eu tenho que ir para onde? Para leão. Então eu me sintonizo com a energia de leão, que leão é aquele que vai mais na pessoa, que é mais caloroso, né, que tem energia do fogo. E a mesma coisa leão. Quando o leão ele está muito nele mesmo, no ego, né, que tem muito a ver com isso, ele tem que ir para aquário para ir para o grupo. Né? E aí a gente faz essa análise, essa dança. Vou dar um exemplo. Alguém que é, por exemplo, deixa eu ver, a Diana falou que é de leão,
Eu não consigo ver mais signos aqui, deixa eu ver quem falou. Estou voltando aqui, Virgem, né? A Marta que é de Virgem. Virgem tende a ser um signo de terra, né? Tende não, ele é um signo de terra, então ele tende a ser mais prático, né? Ele tende a ser mais pé no chão, mais aquele da realidade. O que o Jung chama de sensação, o tipo sensação, que é ligado à terra. Ele, para ele sair um pouco dessa matéria, para ele sair um pouco desse pé no chão, ele tem que ir para onde? Para peixes, que é o oposto dele, e peixes é o sonho. Peixes é aquela questão da leveza, é aquela questão do artista. Deixa eu ver uma coisa aqui, Gêmeos, né? A gente fala de Gêmeos, Gêmeos é muito. Ele acaba sendo um pouco superficial porque ele é muito curioso, ele vai para tudo, né? Ele tem uma coisa muito de criança, de querer conhecer tudo, e ele tem que ir para Sagitário, que é aquele que tem um foco, uma meta, ele determina, ó, a gente falou do Sagitário aqui, ó, apareceu a Tawane Sagitário. E o Sagitário tem que aproveitar a energia de Gêmeos, que é da curiosidade, para poder ver várias coisas. Então você vê que, ó, Libra, a Marcela está falando de Libra, e Áries embaixo, né? Então Libra, por exemplo, isso é um caso clássico, que eu vejo muito, inclusive é um sofrimento, né, para quem é de Libra, que o Libra ele pensa muito no outro. Né, ele fica aquela questão, e falam que Libra fica em cima do muro, por quê? Porque Libra ele quer saber se não vai machucar ninguém, se vai ficar bom para todo mundo, é a balança, né? Então ele está sempre, vamos dizer assim, querendo não machucar ninguém, querendo considerar todos os lados. Só que isso às vezes acontece o quê? Ele deixa de se considerar. Ele acaba só considerando o outro, afinal Libra é casa 7 é a casa do outro, e ele esquece dele mesmo. Então ele precisa do quê? Ele precisa ir para a energia do signo oposto, que é Áries. Áries é aquele signo do eu penso em mim, eu vou fazer, eu vou na frente, eu vou conquistar. E o contrário também é válido. Então o ariano que está muito no eu, que está muito no não, é só para mim, que não está pensando nos outros, está derrubando todo mundo, ele tem que ir para o lado de Libra. E Libra é o quê? Libra é o outro, então ele passa a considerar o outro. Então é bem isso mesmo, né, que a gente tem essa questão da polaridade, né, nos signos. E eu falei tudo isso, esses exemplos, para quê? Porque você tem um mapa astral, né? Não sei se todo mundo aqui tem o seu mapa, já analisou, já estudou, enfim. Você tem um mapa astral que te traz uma característica que você escolheu. Eu sempre falo que a sua alma, né, ao reencarnar aqui, ela olhou para o céu e falou: eu preciso dessa energia, desse mapa, goste de você ou não. Tá? Tem gente que vem para mim e reclama do mapa. Nossa, não gosto do meu mapa, não gosto do meu signo. Eu sempre falo: você escolheu esse mapa. E tem um motivo para você escolher esse mapa. É esse mapa que vai permitir com que sua alma evolua, com que sua alma vá para os próximos níveis. A Fernanda não tem um mapa astral, como fazer? Então eu vou fazer essa pausa até para responder, porque inclusive depois eu acho que eu posso fazer uma live só disso, mas ter um mapa astral hoje em dia é muito fácil. Tá? Não custa nada, é muito fácil. Basta você ter o quê? Sua data, horário e local de nascimento. Né? Tendo esses três dados, você vai, por exemplo, num site chamado astro.com, que é o site da Liz Green, inclusive, ou vários outros sites que existem hoje que fazem mapa astral, coloca ali os seus dados, seu nome, que é indiferente, porque o mapa astral não analisa nome, mas você põe o seu nome para aparecer bonitinho, põe lá o seu dia, hora e o ano de nascimento. Olha lá, a Marta também nunca fez o mapa. O programa vai fazer os cálculos, porque hoje a tecnologia nos auxilia nisso, né? A tecnologia ela ajuda você a ter um mapa assim muito fácil. Antigamente como posso dizer, o astrólogo tinha que ficar calculando ali as efemérides, tinha que desenhar um mapa, era uma coisa bem mais complicada. Ó, a Vânia fez no Astro mesmo, então é isso aí. Então você vai lá no astro.com, coloca os seus dados, ele vai te dar um mapa. Qual que é o desafio? É interpretar esse mapa, né? Então assim, aí você, se você quer estudar astrologia, você vai buscando, você vai se entendendo cada vez mais. Como devemos interpretar o nodo norte e o nodo sul? Vou guardar essa para daqui a pouco. Então você vai ter o seu mapa. Então ter um mapa hoje é muito fácil. Eu acredito que todo mundo deveria ter. Né? Basta você ter sua data, hora e local de nascimento. E aí você gera o mapa gratuitamente, você vai ter ele em mãos, você vai saber o seu panorama completo. Porque, inclusive, até dando uma dica, quem nasce muito na transição dos signos, por exemplo, foi ontem, né, que o Sol entrou em Leão. O Sol entrou em Leão no final do dia. Então, quem nasceu ontem, mas nasceu de manhã, é Câncer. E quem nasceu à noite é Leão. Só que se você olhar numa tabela, ele vai te dar um signo ali. Né? Ele vai te dar, não sei, não lembro qual que é, se ele já começa com Leão ou se ele daria Câncer. Então você tem que fazer o seu mapa mesmo para saber a hora do seu nascimento, para saber onde o Sol estava. Então, quem nasceu de manhã ontem,
nasceu com o Sol no finalzinho de Câncer. Claro que isso tem um significado, ele pega um pouco do Leão. Pegar essa pergunta aqui, né? Como devemos interpretar o nodo norte e o nodo sul no nosso mapa? O nodo, então, para quem não sabe, ele parte da Lua, ele é um ponto no mapa, ele não é um planeta, ele é um ponto no mapa que é baseado na Lua, né? Então é chamado de nodo sul e nodo norte da Lua, ou cabeça e cauda do dragão, ou Rehu ou Ketu, que eu falei dos védicos, né? E eu gosto muito de trazer a astrologia cabalística. O nome do site do mapa é astro.com. Muito fácil, astro.com. Na astrologia cabalística, a gente chama isso de Tikkun. Né? E não é o Tikkun dos chineses, né, que é aquele exercício, é o Tikkun, que em hebraico seria correção da alma. Né, a Vânia colocou o site aqui, gratidão, seria a correção da alma. Então, a Diana está perguntando onde posso arranjar o mapa, eu vou escrever aqui, a gente está falando, né, site astro.com, você consegue fazer o mapa gratuitamente. Quem quiser, de repente, fazer uma consulta com um astrólogo, aí é outra coisa, você pode me chamar, a gente pode combinar. Mas para ter o mapa é muito fácil, entra nesse site, coloca os dados, como eu falei, e você vai ter o seu mapa na sua mão. Então, cabeça e cauda do dragão, a gente está falando aí muito da evolução da alma, da correção da alma, é uma estrada. Né? Então, a cauda do dragão, ou o nodo sul da lua, é de onde você veio. Então, para quem acredita em vidas passadas, eu acredito muito, né? Refere-se às suas vidas passadas. Então, o que você tem ali de signo, o que você tem ali de casa, de aspectos, né, junto ali no Nodo Sul, vai te dar indícios de como era a sua vida passada. O que você traz de herança, o que você traz que já está no seu ser, que inclusive a gente chama de zona de conforto. Né? É kármico mesmo, então é uma coisa que você tende a ter esse padrão. Eu, até o meu retorno de Saturno, né, até os meus 20 e poucos anos ali, eu estava vivendo esse karma. Então, eu tenho o Nodo Sul em Sagitário, né, na casa 9. Então eu vivia muito para o estudo, estudando, mas eu não falava, eu não comunicava. Até hoje eu tenho a voz, eu preciso estar bebendo água porque ela não é treinada para falar. Né? Minha vida inteira eu não fiquei falando, eu falava muito pouco. Mas a cabeça do dragão, que é para onde a gente tem que ir, para onde a nossa alma evolui, e é o desafio do nosso mapa, ela é, no meu caso, é Gêmeos. Gêmeos, todo mundo já viu aí nos memes de internet, é o falador, né? Aquele que comunica, aquele que tem que se comunicar. E ainda mais está na casa 3 no meu caso. Então, para minha alma crescer, para eu evoluir, eu preciso ir para o Nodo Norte, eu preciso ir, né, para a cabeça do dragão. Isso traz um desafio, isso é sair da zona de conforto. Né? Isso não é tão gostoso. Então, assim, exige um desafio, né, para a gente poder fazer isso. Mas é ali que está o crescimento. Então, eu gosto muito, né, uma das coisas que eu mais olho realmente é cabeça e cauda do dragão, porque diz muita coisa. Né? A Sam fala que tem que falar mais, exatamente, olha no seu mapa, de repente, eu particularmente, hoje as pessoas até se surpreendem, né, quem me conhece faz tempo, nossa, mas você faz lá, faz live, você manda áudio no WhatsApp, você faz um monte de coisa, você dá palestra, você dá aula, enfim. Falei, pois é, né, mas eu tive que fazer um trabalho para ir para a minha cabeça do dragão. Então, no mapa astral, como eu falei, ele inclina, ele não te obriga. Então, a ideia do astrólogo, principalmente do astrólogo coach, é, em vez de te trazer tanta resposta, inclusive falando sobre previsões, é te trazer questionamentos, é te trazer informações e jogar essas informações para você refletir. Então, por exemplo, vou falar, eu tenho um aquário, né? Deixa eu só ver aqui como sei onde fica a cabeça e cauda do dragão no numerológico. Então, no numerológico é um pouco diferente, né? Ele é baseado nos números, vão ter números kármicos, vai ter uma outra, né, um outro tipo de análise. Então, no mapa natal, no mapa astral, você vai ver, é tipo o símbolo de leão, é como se fosse um fonezinho de ouvido, é a cabeça, e o fonezinho de ouvido invertido é a cauda. Né? A maioria dos aplicativos mostram só a cabeça. E aí você sabe que a cauda está exatamente no lado oposto da cabeça, né, porque ele é uma linha reta. Então, por exemplo, eu tenho o Sol em Aquário, né, e na casa 12. Casa 12 é a casa do inconsciente, a casa da espiritualidade, assim por diante. Então, assim, eu tenho muito que viver da espiritualidade, mas é uma escolha minha. Né? Eu sempre gostei, né, desde de criança, desde jovem, sempre gostei de estudar espiritualidade, de ler livros, comecei com meditação cedo e assim por diante. Mas eu não trabalhava com isso.
Então imagina que um astrólogo me apresenta, e aliás, muito tempo atrás eu lembro claramente que um astrólogo falou, né? Falou, você tem que trabalhar com comunicação. Eu falei, você é louco? Só se for telecomunicações, porque eu trabalhava com redes, com computadores, internet. Ele, não, não, você tem que falar, você tem que levar informação, você tem que levar, né, conhecimento, você tem que levar espiritualidade. Eu falava, não, não. Eu já tive meu lado de ser consulente, né, do mapa astral. E eu falava, não, não, não quero, né, não é para mim. Meu lance é com os computadores, meu lance é com telecomunicações, até que, conforme eu fui me autoconhecendo mais e estudando meu próprio mapa, eu consegui entender que sim, ele estava certo, mas isso veio muito forte quando no retorno de Saturno, que é o momento que eu tomei muita porrada. Né? Saturno veio com a mão pesada dele e falou, vai ou vai. Né? Então, assim, você pode escolher como você vai viver essa energia. Então, o astrólogo vai te dar informações. Ele vai falar, olha, você tem, como se assim, eu tenho a lua em câncer, então a lua em câncer tem muito uma questão de cuidar, tem muito uma questão do emocional. Aí eu, como aquariano, vai falar, não, não quero essa questão de emoção, não é para mim. Só que eu também, né, vivi muito tempo lutando com essa lua em câncer, até que eu entendi, até que eu integrei ela, né, no meu mapa, eu entendi que eu preciso vivê-la, e hoje eu vivo ela muito bem. A Tawane está tomando de Saturno ainda. Pois é, o retorno de Saturno para mim foi bem tenso mesmo. Tomei porrada ainda, ele ia para frente, ficava retrógrado. Eu falei, vai, ele atropela, depois ele dá ré, atropela mais um pouco, depois vai para frente. Mas aí eu entendi. E também já dou a dica, né? O retorno de Saturno ele não precisa ser tão ruim. Né? Ele, geralmente, assim, se você começa a entender as lições que ele está dando, ele vem te ajudar a construir. Mas para quem está muito fora do caminho, ele vem com a mão pesada mesmo e quer te colocar no caminho. Ele quer falar, vai para fazer a sua missão, né, a sua verdadeira vontade. Então, o mapa astral, ele não é, na minha visão, né, no que eu trabalho, ele é como se fosse um assessment. Né? Para quem conhece um pouquinho de coaching, de repente já fez um trabalho de coaching, já estudou um pouco, sempre tem coaches que me seguem também. Assessment é aquele teste, geralmente é um teste psicológico, que você faz para você ter informações sobre você, informações rápidas. Então eu utilizo muito no meu processo de coaching, eu utilizo o MBTI para tipos psicológicos, utilizo o teste da psicologia positiva e assim por diante. Então você responde algumas coisas e já me traz uma informação mais ou menos de quem você é. Todo acesso, eu utilizo o DISC, por exemplo, também, ele não determina também. Eu não posso pegar o assessment e falar, você é um alto D, então você é assim, assim, assado. Não. Todo assessment, esquecendo a astrologia, o coach ele vai apresentar, olha, você é alto D, e alto D tem características assim, assim, assado, e a pessoa vai pegando aquilo para ela, vai refletindo e vai trazendo na vida dela. É a mesma coisa o mapa astral, que é um assessment antigo, antiquíssimo, um assessment ancestral. Né, que o próprio Jung falava que a psicologia tem que reconhecer a astrologia porque ela é a reunião de todo o conhecimento psicológico da antiguidade, dos nossos ancestrais. Então, no mapa astral, eu trago as informações. Né? Então, eu tenho o Sol em Aquário na casa 12, Lua em Câncer na casa 4, Ascendente em Peixes. Tudo isso traz uma característica. O que eu vou fazer com isso, aí parte do meu livre-arbítrio. A grande questão, né, do coaching com o mapa astral é que se você está vivendo o seu mapa astral, geralmente você está num caminho mais bacana, num caminho mais fluente, vamos dizer assim. Se você conhece, é como se você tem um mapa, né? Então imagina que você veio para esse plano e você não tem um mapa, você está andando à deriva. Então aquelas pessoas que testam aqui, testam ali, vão para um emprego aqui, vão para outro emprego ali, e tentam um relacionamento assim, tentam um relacionamento assado e não consegue acertar, porque ela fica muito na tentativa e erro. Por quê? Porque nossa maior sabedoria, que eu acredito que vai além até do mapa astral, que é intuição, né? Quem tem uma intuição muito forte, você, vamos dizer assim, você consegue tomar suas decisões muito bem. Né? Sempre a gente fala que a intuição é o guia ancestral, o mais ancestral que tem, que está na gente aqui, que é seguir o coração. Só que o ser humano, hoje em dia, infelizmente, ele se afastou tanto, tanto, né, da natureza, da espiritualidade, enfim, que ele não consegue mais ouvir a intuição tão bem. Boa noite, Eliana, chegando aí. Então, ele, aliás, fazendo uma pequena pausa, né, eu estou fazendo uma enquete aqui para saber o que você prefere. Você prefere live de segunda-feira ou de quarta-feira? Você pode colocar aqui segunda ou quarta. Então, se você souber usar a sua intuição, eu diria que ela é até mais forte do que o mapa. Né? Porque você vai olhar, eu uso muito a intuição hoje em dia. Então,
Pô, tem um curso ali que eu falo, pô, esse curso aqui é bacana, mas não me vem muito de fazer. Agora, de repente, aparece um curso ali, eu estou falando de curso que eu já fiz muito curso, continuo fazendo, enfim, é uma coisa que o estudo ele é simples, quando eu tiver acho que 80, 100 anos eu vou estar estudando ainda. Então tem curso que vem assim, eu falo, pá, vou fazer. Não tem dúvida, porque vem aqui do coração. Eu vou e faço. E dá certo. Né? E é um curso que me agrega, que me traz coisas muito boas. Mas como a gente não tem tanto tão forte essa parte da intuição, o mapa ele vem como um guia maravilhoso. Olá, Lia, boa noite. Ele vem como um guia. Ó, o Bruno falou que é segunda, a Tawana tinha falado que era quarta-feira, vamos ver aí como é que vai ser. Então o mapa ele vem como esse guia. Então sempre que a gente faz um mapa astral, que é o mapa natal, que é o mapa de nascimento, é para apresentar um autoconhecimento. Quem você é? Quais são as energias que estavam no céu quando você nasceu? O que você escolheu? E aí eu vou falando sobre os planetas, casas, aspectos e tudo isso. Quando a gente fala de previsões, né, é algo muito parecido também. Porque é como eu dei o exemplo do Marte passando no ascendente. Não necessariamente vai querer dizer que você vai se acidentar. Né? Tem uma tendência, tem uma, como eu posso dizer, uma boa chance, mas para o seu crescimento, a ideia é o que você vai fazer com esse Marte. A Liana colocou quarta-feira. Então, quando a gente fala sobre previsões, a Lu falou quarta-feira também. Quando a gente fala de previsões, a ideia é saber, bom, o planeta está passando em tal casa, vai passar por tal planeta, vai trazer essa energia. O que você vai fazer com essa energia? Essa que é a previsão que é interessante. Por quê? Se eu, como astrólogo, né, chego para a pessoa e falo, vai acontecer isso, faça aquilo, né? Primeiro que eu estou dividindo o karma com a pessoa. Né? Se eu vou assim, eu estou indicando para ela fazer uma coisa, às vezes não é para ela fazer aquilo. Então eu estou indicando, eu estou, vamos dizer assim, dividindo aquele karma, e não. Né? Nenhum terapeuta, nenhum coach, nenhum astrólogo tem que dividir o karma com você, porque a decisão é sua. Você veio para aprender, né? Você veio para passar as suas experiências. Então, a gente chega, né, e fala, ó, Saturno está passando na sua casa 2. Organize as suas finanças, estruture as suas finanças, tenha seriedade com as suas finanças. Porque se você não tiver seriedade com as suas finanças, tem sim a chance do Saturno vir e dar uma, né, uma batida ali na parte do seu dinheiro. Né? O Marte, né, o Marte, que eu estou falando dos maléficos, porque eles são os mais tensos, assim, né? Marte está passando na sua casa 7. Então tenha calma no seu relacionamento, né, respire, aprenda a ouvir, né, busque muito essa questão da calma, por quê? Porque tem sim uma tendência, né, de você ter brigas no relacionamento com Marte na casa 7. Como saber o que é intuição e o que é ego? Como saber tomar a melhor decisão? A Diana está perguntando aqui. Minha opinião, o melhor caminho para isso é a meditação. Então todo mundo deveria meditar, deveria pelo menos meditar 5 a 10 minutos por dia, isso é o mínimo, né? Mas quem puder meditar um pouco mais, porque conforme você vai meditando todos os dias, você vai criando conexões neurais, você vai diminuindo aquele barulho, né, da mente, que na magia a galera chama do Galvão Bueno, né? O Galvão Bueno fica na mente, blá, 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 né, falando um monte de coisa, você vai diminuindo aquele barulho e você vai podendo ouvir o coração. Então, quanto mais você treina o silêncio, tem até um livro do Eckhart Tolle, né, que é um grande mestre aí, que acho que muita gente conhece, que o livro inteiro é o poder do silêncio. Quando você se sente em silêncio, né, todos os dias você se acostuma a ter esse contato com a meditação. Você fecha os olhos, você respira, você tem várias técnicas. Eu gosto muito de cristais, né? Estou aqui com uma labradorita, está aqui comigo, uma coisa aqui na luz fica muito bacana, mas aqui no escuro não vai dar para ver tanta coisa da beleza dela. Mas eu gosto muito de cristais, eu estou sempre indicando cristais para meditação, então você pode pegar o cristal, colocar aqui na mão, em Shiva Mudra, né? E aí você vai, medita e vai respirando. Quanto mais você fizer isso, maior o acesso com a intuição. Né? E aí, quanto mais você começar a ouvir a intuição também e ver que ela funciona, mais ela vem. Então eu acho que hoje o melhor caminho, né, para você trabalhar a intuição é você meditar. Tenho dificuldades para meditar. Eu acho que hoje a grande maioria, se não todo mundo, tem. A nossa mente ela é muito frenética, ela está muito acostumada com estímulos. Quando você tira o estímulo dela, ela fica louca. Né? Aliás, grandes mestres, não sei se era Ramakrishna ou quem que era, que falava que a mente é como se fosse um macaco louco que está bêbado, foi picado por um escorpião e tacaram fogo no rabo dele.
aquela a mente fica assim, ela fica muito louca mesmo, ela não para. Se você para, começa a vir. Então, o grande segredo da meditação é você não lutar contra os pensamentos, porque você perde, eles vão continuar vindo e tudo bem eles virem. O segredo da meditação que eu sempre falo é você sentar para meditar e pode vir o pensamento, mas você deixa ele embora. Pode vir o pensamento e você deixa ele embora, e assim por diante. Né? Dicas também, que aí vem do yoga, vem de várias coisas. Você pode usar mantras, você pode usar yantras. Né? Mantras, para quem não sabe, são sons de poder. Então você pode colocar um som, uma música, né? Uma frequência, alguma coisa assim, ou você mesma, né, fica ali ou sonorizando, ou em manásika, né, que eles chamam que é até mais forte, você fica om, que é um japa om, que é um om de repetição. Essa repetição vai fazer com que a mente se foque, né, no mantra, no som, e vai deixando de trazer os pensamentos. Né? Ou você pode meditar com yantra. Né? O yantra seria o quê? Um símbolo que você se conecta e foca a atenção nele. Porque a primeira parte da meditação é o dharana, né, o dharana, que é a concentração. Quem não consegue se concentrar não consegue meditar, obviamente. E por isso que hoje todos os cientistas, todos os psicólogos, todos eles falam muito bem da meditação, falam que você tem que meditar porque você consegue concentrar melhor. Dizem que o alho, a cebola e a incenção são agentes ativos que agitam a mente. Exatamente. São, né, eles são rajássicos, né, que se chama, né, rajássicos. Eles trazem estímulos, o café traz estímulo e várias outras coisas, a carne, né, não preciso nem dizer. Mas eu acho que assim, pimenta, eu diria que tudo aquilo que é um estímulo, ele acaba trazendo. Então, qual que eu gosto muito de horário de meditação para mim de manhã. Assim que eu acordo, eu já sento para meditar. Por quê? Porque eu ainda estou saindo daquele estado alfa, então facilita muito a meditação. Mas eu, particularmente, eu medito qualquer horário do dia. Né? Eu medito, eu gosto de repente, me deu vontade aqui, eu sento e vou meditar. E eu gosto muito dos cristais, como eu falei. Então, eu, por exemplo, esse aqui é um bastão de selenita branca, um cristal de muita luz. Né? Então eu posso pegar esse cristal, sentar com ele e meditar. As pedras ajudam muito. Eu gosto muito das pedras, elas ajudam a ancorar, elas ajudam você a ir para outros planos. A fluorita te leva longe, a turmalina te ancora, então assim, você pode usar umas pedrinhas aí para poder te ajudar também. Mas a alimentação ela influencia muito. Né? Tem um professor de Kabbalah meu que falava que como é que você vai meditar, né, com uma bigorna com um cemitério no seu estômago, porque ele é vegano como eu, ele também não comia carne, e os próprios, né, se você pegar os mestres indianos, também não comem carne. Né? Eles tomavam leite, mas era um leite diferente, com uma frequência diferente, que era uma vaca diferente do que a vaca é hoje. Então a alimentação conta também. Mas voltando ao mapa, né, porque daqui a pouco o Instagram vai até cortar minha live, voltando ao mapa, quando a gente fala de previsões, então a gente vai ver aonde os determinados planetas estão agindo, né, e vamos conversar sobre essa energia e você vai decidir como que você vai agir com ela, qual é o melhor caminho. Então, por exemplo, eu, no meu caso, eu gosto de me citar porque eu sou o meu maior laboratório. O Saturno, ele está passando na minha casa 10, no meio do céu. Saturno tende a deixar as coisas mais lentas, tende a trazer restrição, e ele pede o quê? Estrutura. Então hoje eu ainda sei que minha missão, minha casa 10, né, ela ainda está passando por uma estruturação. Então ela está meio devagar e eu estou tranquilo com isso. Eu sou um ascendente em peixes, né? Então às vezes eu não sei quantos atendimentos eu já perdi, porque as pessoas me mandam mensagem, eu demoro para responder, ou eu não vejo, enfim, acontece essas coisas. Mas eu sei que essa lentidão, né, minha, vamos dizer assim, tem a ver com o Saturno na casa 10. Mas de qualquer forma eu estou trabalhando no lado positivo dele, que é o quê? A estrutura. Então eu estou estruturando muito, né? Porque eu sei que daqui a algum tempinho, quem vai entrar na minha casa 10? Júpiter. E aí Júpiter vai expandir. Né? Júpiter vai dar aquele crescimento. Então eu olho pela astrologia e eu falo, legal, como é que eu vou trabalhar essas energias? Nesse momento, Saturno está lá. Eu vou construir. Eu vou construir uma base sólida que tem a ver com todo esse coisa. Tem livro aqui, tem livro ali, tem livro para todo lado, tem curso, tem os atendimentos que eu faço, tem um monte de coisa, tem os testes que eu vou fazendo. Então eu estou estruturando tudo, né? Porque quando Júpiter chegar, é a expansão. Então isso ajuda a dar, não que eu estou dependendo do planeta. Então assim, não é que só vou bombar quando chegar Júpiter, não. Mas é que eu sei que até natural, a ordem natural das coisas tem a ver com isso. Eu tenho que ter uma estrutura,
Porque se você cresce muito rápido sem uma base forte, todo mundo sabe o que acontece. Você tem, vamos dizer assim, um prédio que você faz enorme, mas você não põe um fundamento, né, forte nele. O que vai acontecer? Ele vai desmoronar. Né? Qualquer coisinha ele desmorona. Então eu preciso criar bases sólidas. Você pode olhar no seu mapa, para quem já tem, onde está passando Saturno agora, que está em Capricórnio, que ele está no domicílio dele, ele está forte, né? Ele está fortíssimo. Naquela área do seu mapa, você tem que ter estrutura, você tem que ter responsabilidade, maturidade, crescimento, Cleia, boa noite. E onde está Júpiter, ele vai trazer essa expansão. E aí o detalhe, né? Então, beleza, Júpiter é o grande benéfico, Saturno é o grande maléfico. Então quer dizer que para todo mundo onde Júpiter está passando está uma maravilha? Não necessariamente, porque Júpiter expande. E se a pessoa está com problemas ali, Júpiter pode expandir o quê? Os problemas. Ele pode. É como aquela, né, aquela merda que você joga no ventilador. Ele vai lá, aí vai para todo lado. Então, a gente tem o mapa astral, em termos de previsão, funciona dessa forma. A gente entende como é que estão as energias e conversa e trabalha como é a forma que você vai utilizar, mas sempre dando o poder para a pessoa. Sempre dando o poder para a pessoa. Então, assim, o que, que você vai fazer? Qual é o melhor caminho para você agir de acordo com essas, enfim, essas energias que estão ali? Agora, e o tarô? Né? O mapa astral é muito científico, vamos dizer assim, a ciência não reconhece, mas é muito matemático. Né? Não dá para negar que ele é matemático, são cálculos matemáticos que são feitos ali, inclusive com base na própria astronomia. Agora, e o tarô? O tarô é uma loucura, né, galera? Tá aqui o tarô, né? Tô aqui com a. Olha a carta que tá aqui, a Lua, é uma carta que muita gente tem medo. Esse aqui é o tarô de Thoth, né, para quem não conhece, do Aleister Crowley. Tem gente, é muito engraçado, que outro dia eu estava numa aula e eu estava com esse tarô aqui, eu tirei o tarô assim da mochila, a mulher saiu correndo. Ah, meu Deus, porque o Crowley foi um cara muito, né, no mínimo, polêmico, vamos dizer assim, né? Então dizem que esse tarô é muito carregado de magia, né, muito carregado com símbolos. Ele tem símbolos fantásticos aqui de astrologia, de tarô, de cabala, né? E realmente ele, para mim, é um dos mais ricos que tem em termos de simbolismo, porque afinal o tarô é o simbolismo, e principalmente com relação à correspondência astrológica dele. Mas tem também o tarô de Rider-Waite, que me perguntaram, né, qual que é esse deck que estava aqui. Temos aqui, né, a carta da força, né, de leão, temos aqui várias cartas. O louco vai ser o primeiro que eu vou falar. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre os arcanos do tarô. O louco vai ser o primeiro, obviamente. Né? Tanto que ele é o arcano zero, né, que está aqui. É o famoso arcano sem número, letra Aleph e assim por diante. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre o louco depois. Mas como é que funciona o tarô? Então, o tarô ele é muito mais carregado com essa questão de previsão. Né? Ah, eu vou no tarólogo para prever o meu futuro, eu vou no tarólogo para saber o que vai acontecer. Novamente, nada contra. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia, tanto que eu sempre tive uma resistência muito grande com o tarô, não gostava, achava que era besteira e assim por diante. Mas, de tanto estudar Cabala, e na Cabala se fala muito do tarô. Né? Cabala hermética, principalmente, só fala de tarô. Tarô, 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 oh, meu amor chegando aí, boa noite. Então fala muito de tarô. Aí eu falei, meu, se na Cabala fala tanto de tarô, né, utiliza tanto o tarô tá até na árvore da vida, eu vou ter que conhecer esse negócio. E aí eu fui num tarólogo que eu admirava, que eu falei, pô, esse cara aqui deve ser bacana tal. Fiquei impressionado, gostei, né? Não foi um estilo muito previsão, assim, de futuro, ah, vai acontecer isso, aquilo. E eu comecei a entender, estudar mais para entender o que é o tarô. Então, tirando essa parte da previsão de futuro, eu sou mais ligado a algo que é chamado de tarô terapêutico. Né? Vit Pramad, né, foi um autor que está vivo ainda, inclusive ele dá curso, ele escreveu um livro maravilhoso, né, chamado Curso de Tarô Terapêutico. Né? Então, eu sempre indico esse livro, você quer, ele é baseado no tarô de Thoth, do Crowley, então é um livro bem denso, ele está até por aqui, não sei se eu pego ele, não sei onde ele está por ali. Não, ele está lá tá longe, não vai dar para pegar. Então, o tarô terapêutico, que hoje eu chamo de tarô do coach. Né? Por quê? Porque eu também não me considero como terapeuta, eu quero dar caminhos como coach, então eu utilizo o tarô como uma ferramenta para isso. O que ele faz? Em vez de ele prever o futuro, ele traz os arcanos como imagens arquetípicas. Né? Então, o que seria uma imagem arquetípica? Né? Esse aqui, o arcano, né, de Câncer, que é o carro. É uma imagem arquetípica, é o momento da vida que a gente passa.
Afinal, o tarô ele é chamado até de jornada do herói. Não sei se todo mundo conhece aqui, um conceito bem bacana aí, que veio do Joseph Campbell, do Jung, e assim por diante. A jornada do herói. Todos nós passamos por essa jornada. E todos nós passamos por um momento arquetípico, vamos dizer assim, que é o carro. O carro, ele vem depois dos enamorados, que é quando você tomou a sua decisão e você tem que partir em busca, né, daquilo que você quer. E o primeiro simbolismo que tem aqui, que é muito interessante, por isso até que ele é colocado como câncer, né, que é muito emocional, aqui no tarô de Crowley, como eu falei, ele é muito simbólico, né, então ele tem aqui uns animais diferentes, né, não são cavalos, são animais diferentes, são tipo gárgulas, esfinges, sei lá, acho que é gárgula, né? E você vê que tem brancos e negros, né? E aí não estou nem falando dessa questão de ser branco ou ser preto, mas está querendo dar uma diferença. Você tem os seus instintos, você tem aquilo que você tem que domar, você tem que poder controlar e juntar a sua energia emocional para um único objetivo. Por quê? Aqui também, eu falei esses dias sobre a PNL, né? Falei na lista de Evolu Coaching, mandei um áudio falando sobre a PNL, as partes e até o mapa astral também. Essa carta é um exemplo disso. Aqui imagina que você é o cara que está na carruagem, né? Mas imagina que uma parte sua, né? É legal que tem quatro, né? Porque a gente tem várias partes. Imagina que uma parte sua quer ir para a esquerda, outra parte sua quer ir para a direita, outra parte sua quer ir para trás, outra parte sua quer ir para frente. Como que essa carroça ia andar? Como que seria essa carruagem? Então, quando esse arcano sai, por exemplo, eu tiro a mandala astrológica, né? Quando eu faço um atendimento com o tarô, geralmente eu tiro a mandala astrológica, que é basicamente um mapa astral no tarô. Então imagina que essa casa, essa carta saia, vamos dizer assim, na casa de relacionamento. Então você tem que pegar os seus instintos, pegar as suas partes e entender, porque, por exemplo, pode ter uma parte sua que não quer relacionamento, outra parte quer. Você tem que unir essas partes e chegar num acordo entre elas. Essa carta fala sobre isso. Né? Você conseguir fazer a harmonia entre as suas partes. Então o tarô, como que ele funciona, né? Porque como eu falei, ele não tem a parte matemática, né, da astrologia, ele vai ter o quê? Ele vai ter a parte da sincronicidade. Eu acredito que todo mundo que me ouve aqui, todo mundo que está na lista, boa noite, Flávia, chegando aí. Todo mundo aqui sabe que nada é por acaso, né? Então tudo tem um porquê. E o Jung ele trouxe esse conceito da sincronicidade, que são eventos que vão acontecendo com base, né, em um fundamento. Então, se eu pego, né, eu estou com essas cartas aqui, por exemplo, eu gosto de tirar uma carta por dia. Às vezes eu compartilho essa carta no Instagram, às vezes eu compartilho essa carta no WhatsApp e assim por diante. Eu sento, começo a meditar, começo a me conectar, chamo meu sagrado anjo guardião, vou embaralhando a carta, vou pedindo aquilo que eu quero, por exemplo, um conselho, e eu vou misturando, vou embaralhando, sempre me concentrando e pedindo um conselho. E não vai ser à toa o momento que eu senti de parar e puxar uma carta. E eu puxei uma carta. E saiu aqui. Uma das cartas mais temidas também, né? Essa daqui. Então, se eu estou num processo, se eu estou num atendimento, se eu estou fazendo a mandala astrológica e assim por diante, a sincronicidade, a conexão com seus mentores, a conexão com o Sagrado Anjo Guardião, a conexão com aquilo que você acredita, vai colocar uma mão invisível ali e vai fazer com que você tire determinadas cartas. E essas cartas vão trazer um significado para a sua vida. Agora também, assim como a astrologia, a carta ela não vai determinar, porque a carta também, você tem um livre-arbítrio para poder agir nessa carta. Então essa carta aqui, estou mostrando aqui para o Instagram, é a carta da morte. Né? É uma carta que ela é, vamos dizer assim, um pouco temida, um pouco incompreendida, né? Quando sai a morte, meu Deus, o que aconteceu com a morte? A gente tem que entender que a primeira coisa, a morte é natural. Né? A morte tem até um signo que rege ela, que é, quem sabe que signo que é esse aqui, que está um símbolozinho, não sei se está aparecendo. Quem souber, fala aí. Né? O signo que rege a carta da morte e que rege a energia da morte no nosso mapa, na natureza, assim por diante. É natural. A primeira coisa a gente tem que entender é que a morte é natural. A segunda coisa que a gente tem que entender é que a morte é simbólica também, não é Capricórnio, não. Capricórnio é outro que é uma carta bem
né, incompreendida também, mas essa não é Capricórnio, não. A morte ela pode ser simbólica. A nossa vida é feita de ciclos. Aqui, ó. Oh, legal, saiu voando. Eu derrubei aqui o negócio. Ascendente em peixes é isso. Eu ia mostrar aqui, ó, a roda medicinal, que a gente vai ter curso de xamanismo, vamos ter imersão de teatro com xamanismo, inclusive. Aquela área ali, né, preta, que é o outono, representa a morte. Então, todos os ciclos da natureza, eles falam sobre isso. Plutão que rege Escorpião. Então, em termos de planeta, é Plutão. Quem rege essa carta é Escorpião. Né? É o próprio Escorpião. Exatamente. É um signo que lida muito bem com a morte, que entende esse simbolismo de morrer, renascer. Tem aí o simbolismo da fênix, né? Quando você morre para você renascer mais forte, para você renascer das cinzas e assim por diante. Então a morte ela pode ser simbólica. Então se essa carta, vamos supor que ela saia na área de, vamos dizer assim, carreira. Né? Putz, saiu a morte na casa da carreira. Talvez alguns tarólogos podem olhar e falar, ih, vai dar ruim aí na sua carreira, você pode perder o emprego, pode acontecer qualquer coisa assim. Eu olharia essa carta na carreira como assim, você está no momento de revisão, você está no momento de transformação da sua carreira. Está findando um ciclo, e aí, claro, a gente tem outras cartas que vão estar próximas, geralmente. A gente vai ter cartas próximas, você falou em Capricórnio, sai a carta do Capricórnio aqui, ó. Olha quem é o Capricórnio aqui, o capiroto. É o Capricórnio. Depois a gente pode falar mais dessa carta numa outra live, mas é ele aqui. Então, se a gente tem um conjunto de cartas, elas vão dar um tema ali para a gente trabalhar, e principalmente com os arcanos menores. Que aqui eu estou só com arcanos maiores, mas os arcanos menores eles dão um tom mais físico, mais detalhado. Então, se sair essa carta, a gente vai falar que, bom, você está precisando de uma transformação, você está precisando de uma reinvenção na sua carreira. Pode sim significar que você vai ser mandado embora, né? Pode significar que você vai pedir as contas, pode significar que no seu trabalho você tem uma revisão, uma mudança grande dentro do trabalho mesmo. Né? Então, o arcano da morte, você vê que ele não é ruim, ele não é mau. Quando você vê em algumas cartas, isso fica muito claro, porque a morte ela vem tirar o quê? Aquilo que está ruim, aquilo que está podre, aquilo que não serve mais, aquilo que está desgastado. E ela traz um novo, inclusive o Crowley, né? O que ele colocou aqui? Ele colocou o escorpião e ele colocou uma galerinha nascendo aqui, ó. Né? Enquanto a morte ela vai ceifando, né, aquilo que não serve mais, vai nascendo uma galerinha nova aí. Então, assim, a morte ela vem para que a gente tenha um novo. Então, resumindo o tarô, né, como é que ele funciona? Ele funciona com base na sincronicidade e no simbolismo das imagens arquetípicas que tem aqui. Porque, por exemplo, a morte também é algo que todo mundo passa. Né? Seja a nossa última morada aí, né, como corpo físico aqui, seja nas várias transformações na vida. Quem nunca, né, passou por uma grande transformação? Na jornada do herói, por exemplo, todo herói que você for olhar, ele tem um duplo nascimento. Por quê? Porque ele está num certo ponto, e aí ele morre, ele passa por uma morte, que pode ser simbólica, e aí ele renasce como um herói. Né? O xamã ele tem esse arquétipo muito forte. O xamã, geralmente, ele pega uma doença terminal, uma doença muito, vamos dizer assim, pesada, ele pega, vamos dizer assim, algo que é espiritual também, ou seja, ele vê, né, muitos livros relatam isso, né, que o xamã vê o corpo dele sendo esquartejado por espíritos e assim por diante, enfim, e ele vê que ele morre, que naquele momento, aquele eu antigo dele morreu e renasceu o xamã, que é o curandeiro, que é aquele que vai poder ajudar as pessoas. Então, por exemplo, eu, para virar coach, eu tive que passar por uma morte. Uma morte intensa, uma morte assim. Até hoje eu sempre falo que eu tinha uma empresa de tecnologia que, nossa, estava muito bem financeiramente, atendia grandes empresas, atendia Embraer, atendia, né, um monte de empresas. Já fui fazer trabalho fora do país, mas aquilo não fazia mais sentido para mim. Teve que morrer o eu empresário, né, o eu dono de empresa, TI e tal, teve que morrer, terninho, gravatinha, tudo bonitinho, para virar isso aqui. Né? E é isso que eu gosto de ser, isso que minha alma quis ser. Né? Isso foi a escolha da minha alma. Então, é uma morte que ela é necessária, é uma morte que é interessante. Ufa, galera!
Já está dando aí um bom tempinho aqui de live, já está dando quase uma hora. Daqui a pouco o Instagram vai gritar aí que não tem mais tempo, então eu já vou até terminar por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado, compartilha, depois eu vou montar a lista de novo lá no WhatsApp, vou mandar o link para a galera ver, vou ver se eu consigo colocar no YouTube. Então, eu acho que provavelmente vai ser de quarta-feira as lives. Tá, eu já vou querer deixar bonitinho para quem quiser acompanhar, já saiba, né, que toda quarta-feira vai ter. Vou buscar trazer temas, de repente. Pô, hoje vamos falar sobre, por exemplo, a gente está num momento de bastante tensão. Até postei ali uma foto interessante, um meme, né, da mulher tomando vários tomos ali, levantando e perguntando como é o processo espiritual, né? Talvez você tenha visto aí no Instagram. E o Sol ele está numa tensão, realmente. Ele está numa tensão com Marte, está numa tensão com Urano, vai entrar numa tensão forte com Júpiter. Então a gente conversa um pouquinho sobre isso, sobre várias coisas. Né? Vamos ver os temas que vem aí para a gente trabalhar. Mas o que eu vou buscar realmente é ter toda quarta-feira uma live que seja aqui de uma hora e meia, enfim, a gente vai vendo como é que flui. E se você puder participar, participe, traga seus amigos, amigas, traga todo mundo, compartilhe e pode sugerir temas também. Então também fica a dica aí para quem for da lista, né, ou para quem quiser sugerir por inbox também, pode ir dando tema, pô, fala disso, fala daquilo. Claro que eu não posso falar de tudo, né, porque às vezes tem coisa que não é nem né, coisa que eu conheço, mas tudo aquilo que eu conhecer, que eu falar, pô, aqui é bacana, vou trazer para a live, de repente é algo que você traz e eu converso aqui, a gente fala sobre isso. Beleza, galera? Gratidão. Vou ficando por aqui. Namastê, Mitakuye Oyasin. Para quem não sabe o que é Mitakuye Oyasin, é uma fala xamânica, né? Que diz por todas as nossas relações. Relações com a natureza, relações com os seres humanos, com os animais, com os astros, com os arquétipos do tarô e assim por diante. Por todas as nossas relações. Muita gratidão.